Fui obrigada a apresentar meu projeto na frente de todos sem nenhum preparo e todos riram de mim. Fui obrigada a apresentar meu projeto sem nenhum preparo, e o que aconteceu depois destruiu uma vida inteira. Eu ainda lembro do barulho das gargalhadas ecoando pela sala. O som era tão alto, tão cortante, que parecia uma chuva de pedras caindo sobre minha pele. Eu estava parada diante da turma inteira, com os olhos marejados, tentando ler aquelas folhas amassadas que eu mal tivera tempo de organizar. Minhas mãos tremiam, minha voz falhava, e cada palavra saía como um soluço envergonhado. Foi então que alguém imitou meu tom nervoso e a sala explodiu em mais risos, como se eu fosse um espetáculo ridículo, uma piada cruel. Eu queria sumir. Eu queria que o chão se abrisse e me engolisse inteira. O pior é que tudo aquilo não foi um acidente. A professora fria, com aquele olhar que nunca me enxergou de verdade, me obrigou a subir no palco improvisado, sem qualquer aviso. Eu só ouvia sua voz cortante. Agora. Vai, mostre o que fez. Eu não tinha nada preparado, não sabia que era o dia da apresentação. Ela sabia disso. Sabia, e mesmo assim me lançou aos lobos. Enquanto eu me encolhia diante dos risos, uma memória antiga atravessou minha mente, meu pai me ensinando a plantar feijão em um copo de algodão. Sorrindo pacientemente quando eu errava. Ele me dizia que errar fazia parte, que a gente só crescia tentando. Aquele gesto de amor, simples e caloroso, contrastava com a frieza da mulher diante de mim, que cruzava os braços satisfeita enquanto eu era estraçalhada. O mundo parecia dividido entre quem estendia a mão e quem empurrava no abismo. No começo, pensei que fosse apenas rigor, um jeito duro de ensinar, mas não demorou para perceber que era algo mais sombrio. Pequenas alfinetadas, comentários sussurrados perto dos colegas, comparações humilhantes, tudo se acumulava como facadas invisíveis. Eu me tornava o alvo favorito dela, e os outros aprendiam a rir de mim, porque sabiam que era seguro, que a própria autoridade dava permissão. A escalada foi lenta, mas implacável. Primeiro foram risadinhas discretas, depois, apelidos que grudavam como cicatrizes. Em seguida, exclusões em trabalhos de grupo, olhares de desprezo, sussurros que se transformavam em boatos cruéis. E por fim, aquela cena devastadora da apresentação forçada, onde o riso coletivo foi como uma sentença. Mas não parou ali. O ponto sem volta veio semanas depois. Eu já andava quebrada, tentando me recompor, quando ela fez algo ainda pior, alterou as notas do meu projeto. Escreveu em vermelho, ridículo, inaceitável. Colocou isso no mural da sala, onde todos podiam ver. Não era apenas uma avaliação. Era uma execução pública. A repercussão foi imediata. Pais comentando nos corredores, colegas espalhando fotos do mural. Eu me tornei assunto da escola, da vizinhança, até da igreja que frequentávamos. A menina que foi exposta. Minha mãe chorava escondido, meu pai queria processar, mas no fundo ninguém sabia como enfrentar aquela mulher que parecia intocável. Até que um dia, a verdade explodiu. Descobriram que ela já tinha feito algo parecido em outra escola, que havia até um processo correndo contra ela por assédio moral. Quando as denúncias vieram à tona, a queda foi rápida. Afastamento, escândalo, manchetes em sites locais. A mulher que me humilhou foi transformada em exemplo do que não se deve fazer. Eu deveria sentir alívio, mas tudo o que senti foi um vazio ensurdecedor. Nos meses seguintes, a casa ficou mergulhada em silêncio. Sem mais fofocas no portão, sem mais mensagens de apoio, só a quietude de quem sobreviveu a um terremoto e não sabe reconstruir. Foi nesse silêncio que uma revelação inesperada surgiu. Minha avó, em uma conversa quase sussurrada, contou que aquela professora tinha sido colega de minha mãe na juventude. Tinham rivalidades antigas, histórias mal resolvidas, ciúmes escondidos. Não era apenas profissional, era pessoal. Ela me atacava como forma de ferir minha mãe. Essa descoberta me paralisou. O mal tinha raízes mais profundas do que eu imaginava. Não era apenas ódio gratuito, era vingança cultivada por anos. Então começaram as cartas. Primeiro, bilhetes deixados no portão da escola. Depois, mensagens pelas redes sociais. Palavras confusas pedindo desculpas, dizendo que tinha perdido o controle, que não era má pessoa. Eu não respondi, mas lia. Cada linha era como um fantasma tentando atravessar a parede que eu tinha erguido. O mais estranho foi quando ela fez algo inesperado. Vendeu um bem pessoal para pagar uma cirurgia de um aluno carente. Pela primeira vez, ouvi relatos de um gesto de sacrifício verdadeiro vindo dela. Como se quisesse provar que ainda havia a humanidade em suas mãos manchadas. Aos poucos, a cidade foi permitindo sua reintegração. Não como professora, mas em projetos sociais vigiados de perto. Eu mesma, a contragosto, acabei cruzando com ela em um evento comunitário. Não houve confronto. Apenas um olhar rápido, pesado, cheio de passado. Hoje, a família se reorganizou de uma forma estranha. Continuamos juntos, mas com marcas visíveis. Falamos menos sobre a escola, mais sobre como proteger uns aos outros. Aprendemos que nem todo sorriso é sincero e que o mal, às vezes, veste roupas de autoridade.
Mas o que mais me inquieta é o que ficou no ar, porque ontem, ao abrir meu caderno antigo, encontrei uma folha dobrada que não era minha. Reconheci a caligrafia dela, datada de anos atrás, escondida entre minhas anotações. Eu ainda não terminei. Quando li aquela frase, eu ainda não terminei, senti meu estômago se revirar como se tivesse engolido pedras afiadas. O papel estava dobrado, escondido no meio de um caderno que eu não abri havia anos. Como ela tinha colocado aquilo ali? Quando? Era impossível não imaginar mãos frias mexendo nas minhas coisas enquanto eu não via. Eu tremi, olhando ao redor do quarto, como se as paredes pudessem responder. Mostrei o bilhete à minha mãe, mas ela pediu silêncio. Não queria que meu pai soubesse. Disse apenas: não podemos cutucar mais essa história, filha. Ela já perdeu muito, deixe o passado no passado. Mas como deixar no passado algo que parecia pulsar no presente, como uma ferida aberta que insiste em sangrar? Nos dias seguintes, comecei a sentir uma presença em tudo. Ao sair de casa, tinha a impressão de que alguém me seguia a alguns passos de distância. À noite, ouvia rangidos na varanda, e uma vez vi uma sombra passando pela janela, lenta, arrastada. Meu pai dizia que era paranoia, mas eu sabia que não era só isso. Foi nesse período que descobri outra peça oculta da história. Minha tia, após algumas taças de vinho, contou que a professora havia namorado um primo distante de minha mãe décadas atrás. Disse que houve uma traição, um escândalo abafado e que minha mãe, ainda adolescente, havia participado de uma fofoca que destruiu o relacionamento dela. Desde então, aquela mulher teria nutrido ódio profundo pela nossa família. Eu era apenas a extensão da vingança. Essa revelação me devastou. Eu não era apenas vítima de bullying escolar. Eu era o alvo final de um ressentimento que começou antes mesmo do meu nascimento. O mal já estava em curso, muito antes de eu existir. As cartas voltaram a aparecer, desta vez mais sombrias. Não eram desculpas, eram lembretes. Você acha que me venceu? Você não faz ideia do que ainda posso fazer. Ou, um erro não se apaga com julgamentos. Eu conheço os seus segredos. Eu rasgava e queimava cada bilhete, mas a sensação de ser observada se intensificava. O ápice aconteceu em uma noite chuvosa. Estávamos jantando quando alguém bateu no portão com força. Meu pai levantou irritado, mas quando abriu, não havia ninguém. Apenas uma caixa encharcada, coberta por barro. Dentro, encontramos recortes de jornal com manchetes sobre ela: professora afastada por assédio moral, escândalo em escola local. Mas entre os recortes, havia também uma foto minha, sorrindo criança, de uniforme, rabiscada com tinta vermelha. Minha mãe quase desmaiou. Meu pai jurou que procuraria a polícia, mas sabia que legalmente não havia provas de ameaça direta. Era como se ela soubesse até onde podia ir sem se incriminar. E então, de repente, silêncio. Nenhuma carta, nenhuma sombra. Meses passaram e pensei que talvez ela tivesse desistido. Até que em uma manhã vi uma notícia. Ela havia sido internada após um colapso nervoso. O bairro inteiro comentava. Muitos diziam que era merecido, outros que finalmente estava pagando pelos pecados. Eu deveria estar aliviada. Mas o que senti foi culpa. Essa culpa aumentou quando soube que dentro do hospital, ela se recusava a receber visitas, exceto uma, eu. Sim, meu nome estava na lista. Eu não fui, mas todas as noites me perguntava, por quê? O que ela ainda queria de mim? Um ano depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Um incêndio atingiu uma das casas da comunidade. O fogo avançava rápido, e quem entrou para salvar uma criança presa lá dentro foi justamente ela, já fragilizada, de alta recente. Saiu carregando a menina nos braços, tossindo, quase desmaiando, mas viva. A cidade inteira aplaudiu. Pela primeira vez, vi manchetes positivas sobre ela. Mulher salva criança de incêndio. Esse gesto mudou tudo. Pessoas começaram a repensar, a suavizar o ódio. Talvez ela tenha se redimido. Todos merecem uma segunda chance. Até meus pais, antes tão rígidos, passaram a falar dela sem tanta raiva. Eu não sabia como me sentir. Parte de mim lembrava da humilhação, da dor, das cartas. Outra parte se perguntava se talvez fosse possível acreditar nesse gesto. Foi nesse turbilhão que ela voltou a se aproximar, não diretamente, mas através de vizinhos, de convites para eventos comunitários. Eu resistia, mas não podia impedir completamente. Com o tempo, sua presença se tornou quase normal. Estava ali, em festas locais, em reuniões da igreja, em mutirões de limpeza. Não como antes, com poder e arrogância, mas de maneira discreta, contida, como alguém vigiado. Aos poucos, a comunidade a reintegrou. E assim,
De modo estranho, começamos uma nova convivência. Não de amizade, mas de coexistência. Eu a via, ela me via, e trocávamos apenas cumprimentos secos. Era como viver ao lado de um vulcão adormecido, bonito à distância, perigoso de perto. Mas a tranquilidade não durou. Há algumas semanas, ao mexer em caixas antigas no sótão, encontrei algo que me fez congelar. Uma fita cassete, daquelas antigas, marcada com meu nome. Coloquei no gravador velho de meu pai. A voz dela ecoou no quarto escuro. Você achou que a história tinha acabado. Mas o que fiz até agora foi apenas o começo. Você não sabe o que sua mãe esconde de você. A verdadeira razão pela qual sempre fui sua inimiga ainda não foi revelada. Quando descobrir, vai entender que não sou o monstro da história. Ela é. O gravador parou com um estalo seco. Eu fiquei paralisada, sem ar. Minha mãe? O que ela escondia? Desde então, não consigo dormir direito. Cada palavra daquela fita ressoa em mim como um veneno. Pela primeira vez, comecei a desconfiar de minha própria família. Naquela noite, depois de ouvir a fita, não consegui mais fechar os olhos. A voz dela ecoava dentro de mim como um feitiço. Sua mãe é a verdadeira culpada. Eu sempre vi minha mãe como o pilar da casa, a mulher que me protegia de tudo. Mas e se fosse verdade? E se todo o ódio daquela professora não fosse apenas crueldade, mas vingança justificada? Passei dias em silêncio, observando minha mãe com olhos diferentes. Cada gesto dela, cada frase, parecia carregar um peso escondido. Até o jeito como ela arrumava a mesa do jantar parecia forçado, como se tentasse manter uma normalidade que já não existia. Decidi confrontá-la. Esperei meu pai sair para o trabalho e bati de frente. Mãe, o que você me esconde? Ela congelou. A colher que segurava caiu dentro da panela com um som metálico. Por alguns segundos, fiquei esperando uma negação. Mas o que veio foi pior, lágrimas silenciosas. Você não entenderia, ela murmurou. Então me faça entender, exigi, com a fita na mão. Ela disse que você é a culpada, que tudo isso começou por sua causa. Minha mãe respirou fundo, como se preparasse para carregar uma pedra gigante nas costas. Então começou a falar. Na juventude, ela e a professora eram amigas inseparáveis. Cresceram juntas, dividiram segredos, sonhos, até roupas. Mas a amizade se quebrou quando um homem entrou na história, o mesmo primo distante de quem minha tia já tinha falado. Segundo minha mãe, ele se aproximou das duas ao mesmo tempo, mas foi com ela que acabou se envolvendo. Isso gerou ciúmes, brigas e, no auge da raiva, minha mãe espalhou boatos sobre a amiga. Disse que ela era instável, que era perigosa, que tinha crises de fúria. Esses boatos chegaram até a diretoria da escola que frequentavam, e a jovem professora perdeu uma oportunidade de estágio que mudaria sua vida. Eu destruí o futuro dela, minha mãe confessou, com o rosto molhado de lágrimas. E nunca tive coragem de pedir perdão. Fiquei em choque. Aquilo não justificava a tortura que eu tinha vivido, mas explicava as raízes do ódio. Ela não me odiava por quem eu era, mas pelo sangue que carregava. Eu era a lembrança viva da traição e da ruína. Nos dias seguintes, não consegui olhar minha mãe do mesmo jeito. A mulher que eu idolatrava agora tinha uma sombra atrás de si. Eu pensava em tudo que passei, em cada humilhação, e sentia que parte da culpa também era dela. Foi então que outra carta apareceu, desta vez diferente. Não era ameaça. Não era pedido de desculpa. Era um convite. Venha me encontrar. Só nós duas. Está na hora de saber tudo. Praça Central. Sexta-feira, 20 horas. Meu coração disparou. Eu sabia que era arriscado, mas precisava ir. Na noite marcada, fui até a praça. As luzes dos postes piscavam como se estivessem cansadas. Ela estava lá, sentada em um banco, mais magra, mais envelhecida, mas com o mesmo olhar que me perseguiu por anos. Você veio, ela disse, com um sorriso que não era de alegria, mas de alívio. Eu sabia que era forte o suficiente. Eu me sentei, mas mantive distância. O porquê fez tudo aquilo comigo? Perguntei. Ela suspirou. Porque você era a forma mais cruel de punir sua mãe. Ela precisava sentir o que eu senti, perder algo que amava. Eu perdi meu futuro, perdi minha reputação. Quis que ela perdesse sua paz. Fiquei em silêncio, sentindo um nó no peito. Ela continuou. Mas não foi só isso. Há mais que ela não te contou. Olhou fundo nos meus olhos. Seu pai não é quem você pensa que é. Senti o chão sumir sob meus pés. Como assim? Minha voz saiu num sussurro. Ela se aproximou um pouco, baixando o tom. O homem que sua mãe roubou de mim. Ele é o seu pai verdadeiro. Meu corpo inteiro gelou. Eu quis gritar, negar, mas algo dentro de mim sabia que aquilo fazia sentido. A linha do tempo, os olhares estranhos de minha mãe quando o assunto vinha à tona, tudo se encaixava. Voltei para casa cambaleando, como se tivesse levado uma facada invisível. Minha mãe percebeu meu estado e tentou falar, mas eu não deixei. É verdade? Perguntei com a voz quebrada. Ela baixou a cabeça.
Não precisou responder. Aquela noite foi a pior da minha vida. Meu pai, ou melhor, o homem que eu achava ser meu pai, não sabia de nada. Era uma mentira que durava décadas. Eu não conseguia olhar para ele sem sentir um peso esmagador. No dia seguinte, decidi fugir de tudo. Fui até a escola abandonada onde tudo havia acontecido, como se precisasse enfrentar os fantasmas do passado. Andei pelos corredores sujos, ouvi meus próprios passos ecoando, e de repente percebi que não estava sozinha. Ela estava lá, a professora. Eu sabia que você viria, disse, como se tivesse me esperado a vida inteira. Agora você entende. Eu não sou um monstro. Sua mãe é. Ela se aproximou lentamente. Eu recuei. Mas você também me destruiu, gritei. Você me usou como arma. Por um momento, achei que ela ia explodir de raiva. Mas em vez disso, ela começou a chorar. Eu sei, e é isso que me corrói. Eu queria justiça, mas virei aquilo que mais odiava. O silêncio da escola abandonada parecia engolir nossas vozes. Foi então que ela tirou algo da bolsa, um envelope lacrado. Aqui dentro está a prova. Cartas antigas, fotos, documentos. Tudo que confirma o que eu disse. Entregue ao homem que você chama de pai, ou guarde para si. A escolha é sua. Ela colocou o envelope nas minhas mãos e saiu, sem olhar para trás. Fiquei ali sozinha, com o coração disparado e o peso do mundo nos dedos. Abri o envelope tremendo. Dentro havia fotos de minha mãe jovem, com o homem que acreditava ser meu pai, em situações íntimas de muito antes do casamento. Havia também cartas com datas que batiam com a época da minha concepção. A verdade estava diante de mim, incontestável. Minha vida inteira era uma mentira bem contada. Voltei para casa com o envelope escondido no casaco. Passei a noite em claro, ouvindo a respiração pesada de meu pai adormecido. Eu poderia destruir sua vida com aquelas provas. Poderia revelar tudo, mas também poderia queimar o envelope e carregar esse fardo sozinha. De manhã, quando desci para o café, encontrei um bilhete debaixo da porta. Reconheci a caligrafia dela. Tremi ao ler. Não pense que acabou. Isso foi apenas o primeiro segredo. Sua mãe tem mais. E se você não descobrir sozinha, eu vou te mostrar. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Havia mais? O que ainda estava escondido? Naquela manhã, com o bilhete em mãos, senti como se tivesse recebido uma sentença de morte. Sua mãe tem mais segredos. Se você não descobrir sozinha, eu vou te mostrar. Eu já estava sufocada pelo peso do que sabia. A ideia de haver ainda mais coisas ocultas me deixava com a sensação de que o chão podia ruir a qualquer momento. Passei o dia inteiro em transe, observando minha mãe enquanto ela cuidava das tarefas de casa, como se nada tivesse acontecido. O jeito carinhoso de arrumar a mesa, de dobrar as toalhas, agora me parecia uma encenação. Eu não sabia mais o que era verdade e o que era mentira. E quanto mais eu a olhava, mais sentia raiva. Não apenas dela, mas de mim mesma, por ter vivido tanto tempo dentro de uma ilusão. Decidi que precisava de respostas. Naquela noite, quando todos foram dormir, comecei a vasculhar a casa. Gavetas, caixas, álbuns de fotos. Até que no fundo do guarda-roupa dela, encontrei uma caixa de madeira trancada com um cadeado pequeno. O coração disparou. Arrombei a fechadura com uma faca de cozinha e abri. Lá dentro, havia mais cartas antigas. Mas não eram de amor. Eram cartas de ameaça. Reconheci a caligrafia da professora, só que de anos atrás. Palavras duras, acusando minha mãe de traição, exigindo reparação. Entre elas, encontrei um envelope diferente, sem remetente. Dentro, uma certidão de nascimento que não era minha. O nome do bebê era de um menino. Data, 2 anos antes do meu nascimento. Eu não tinha um irmão. Pelo menos, nunca me contaram que eu tinha. O choque me fez perder o fôlego. Corri até minha mãe e a acordei. Quem é esse? Gritei, mostrando a certidão. Quem é esse menino? Ela demorou a responder. Chorou, tremeu, tentou se recompor. Então, entre soluços, revelou. Ele era seu irmão. Nasceu antes de você. Eu era muito jovem, seu pai não sabia, e eu não pude ficar com ele. Minhas pernas fraquejaram. Você abandonou um filho? Ela sentiu, coberta de vergonha. Contou que por pressão da família e medo do escândalo, entregou o bebê a um casal de outra cidade. Nunca mais teve notícias dele. Eu estava atordoada. Não apenas descobrira que meu pai não era meu verdadeiro pai, como também havia um irmão perdido em algum lugar do mundo. E então tudo se encaixou. A professora sabia. Ela sempre soube. Aquele era o segredo maior que ela me prometera revelar. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Recebi uma nova carta dela. Quer conhecer seu irmão? Eu posso levá-lo até ele. Mas vai custar caro. A verdade sempre tem um preço. Eu deveria ter rasgado. Deveria ter queimado. Mas não consegui. A ideia de encontrar aquele irmão esquecido me consumia. Será que ele sabia da minha existência? Será que me odiaria por ter ficado enquanto ele foi descartado? Enquanto eu mergulhava nessa confusão, meu pai,
O homem que me criou, mas que não era meu pai biológico, começou a perceber minha distância. Uma noite, ele me chamou para conversar. Filha, você anda estranha. Se tiver algo errado, pode me contar. Olhei para ele e quase desabei. Ele não fazia ideia de que toda a vida dele também era uma mentira. A vontade de revelar tudo queimava dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquela verdade poderia destruí-lo. Foi então que cometi o maior erro. Aceitei encontrar a professora novamente. Ela me levou até uma casa afastada, em um bairro pobre. O lugar cheirava a mofo e abandono. Dentro, havia um homem de uns 20 e poucos anos, de olhar perdido e braços tatuados. Ela o apresentou como meu irmão. Este é o filho que sua mãe jogou fora, disse, com crueldade. Ele me olhou com desconfiança. Eu não sabia o que dizer. Estava diante de um estranho que, de repente, era sangue do meu sangue. A professora sorriu, satisfeita com meu desconforto. Agora você entende que sua mãe não é a santa que finge ser. Ela destruiu 2 vidas, a minha e a dele. Saí de lá em choque. Passei a noite em claro, pensando em como tudo podia ter se tornado tão monstruoso. No dia seguinte, enfrentei minha mãe. Contei que tinha conhecido meu irmão. Ela quase desmaiou. Implorou para que eu não voltasse a vê-lo, dizendo que ele tinha problemas sérios, envolvimento com drogas, dívidas perigosas. Mas quanto mais ela pedia silêncio, mais eu desconfiava. E foi aí que algo terrível aconteceu. Meu suposto irmão apareceu em nossa porta, dias depois. Estava transtornado pedindo dinheiro, gritando que tinha direito ao que era dele. Meu pai ficou confuso, minha mãe quase desmoronou. A vizinhança inteira ouviu. Foi um escândalo. Chamamos a polícia, mas ele fugiu antes. Desde então, nunca mais tivemos paz. A cada esquina, a cada barulho na porta, penso que é ele voltando. Ou pior, que é a professora, manipulando tudo pelas sombras. E como se não bastasse, naquela mesma noite encontrei outro bilhete, preso no para-brisa do carro. Isso é só o começo. Você ainda não viu o pior que sua mãe esconde. Minha vida se tornou um labirinto de segredos, mentiras e ameaças. E agora estou diante de um dilema impossível. Devo expor tudo de uma vez, contar ao homem que me criou que minha mãe mentiu por décadas, que eu tenho um irmão perdido e que talvez ele já esteja perto demais. Ou devo guardar esse veneno em silêncio, mesmo sabendo que ele pode destruir todos nós de dentro para fora. O pior é que no fundo, uma parte de mim teme que a professora tenha razão. Talvez minha mãe seja mesmo o verdadeiro monstro da história. Depois da noite em que meu suposto irmão apareceu batendo em nossa porta, nada mais voltou ao normal. O silêncio da casa foi substituído por sussurros, discussões abafadas, olhares que se evitavam. Meu pai, ainda sem entender nada, começou a desconfiar. Minha mãe tentava manter as aparências, mas os tremores nas mãos e os olhos vermelhos denunciavam que ela estava à beira do colapso. Eu já não sabia mais em quem confiar. Tudo que eu acreditava ser verdade havia sido esmagado. Meu pai não era meu pai. Minha mãe escondia um filho perdido. A professora que me destruiu, agora parecia ter em mãos todas as peças do tabuleiro. E eu, no meio disso, era só um peão, arrastado de um lado para outro. Foi então que recebi mais uma carta dela. Não havia ameaças desta vez, apenas uma frase. Se quiser a verdade completa, venha sozinha. Amanhã, meia-noite, na escola abandonada. Eu sabia que era perigoso, mas não suportava mais viver com as perguntas corroendo minha mente. Precisava encarar tudo, de uma vez por todas. Na noite marcada, esperei todos dormirem e saí escondida. A escola estava envolta em sombras, as janelas quebradas pareciam bocas abertas em silêncio. Ao entrar, senti o cheiro de poeira e madeira podre. E lá estava ela, a professora, como um fantasma à minha espera. Achei que não viria, disse, com aquele sorriso torto. Quero a verdade e respondi firme, apesar do medo. Ela segurava uma pasta surrada. Aqui está tudo. Provas, cartas, registros. Mas antes, você precisa ouvir o que vou dizer. Sentei em um banco enferrujado, enquanto ela caminhava de um lado para o outro. Sua mãe não apenas me traiu, ela também traiu a si mesma. Quando teve aquele filho, o primeiro, não foi apenas pressão da família que a fez entregá-lo, foi conveniência. Ela queria manter as aparências, continuar sendo a filha perfeita. Jogou fora a própria carne e sangue para salvar a própria imagem. Senti o coração apertar. E você? Por que guardou isso tanto tempo? Ela parou me olhando fixamente. Porque eu sabia que um dia a máscara dela cairia. Eu só precisava esperar. E agora caiu. Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos ecoando pelo corredor. Virei assustada, e ali estava ele, o rapaz, meu irmão perdido. Estava alterado, com os olhos vermelhos e o corpo trêmulo. Então é verdade, ele murmurou, olhando para mim. Eu tenho uma irmã. Ele avançou alguns passos, mas a professora ergueu o braço. E calma, você vai assustá-la. Ela sempre teve tudo que eu não tive. Ele gritou, a voz carregada de rancor. Enquanto eu era jogado de um lado para o outro, ela cresceu com família, escola, futuro. E eu?
Eu só tive miséria. Eu tremia. Ele estava fora de controle. Eu não sabia da sua existência, tentei explicar, mas ele me interrompeu com um soco na parede, tão forte que o gesso quebrou. A professora se aproximou dele, colocando a mão em seu ombro. É isso que sua mãe fez, meu querido. Ela escolheu a mentira em vez de você. Foi nesse momento que percebi, ela não queria apenas revelar a verdade. Ela queria nos usar, como sempre fez, como peças do seu jogo de vingança. Basta, gritei. Eu não vou ser mais sua marionete. Ela me olhou com desprezo. Você não tem escolha. Sua vida é feita das mentiras dela. Eu só mostrei a luz. Peguei a pasta das mãos dela e corri. Eles vieram atrás de mim, mas consegui escapar pela porta lateral da escola. Corri até em casa, sentindo meu coração explodir dentro do peito. Quando entrei, meus pais estavam acordados, desesperados com minha ausência. Joguei a pasta em cima da mesa. Chega de segredos. Quero a verdade, toda a verdade. Agora. Meu pai abriu os documentos e empalideceu. Fotos, cartas, registros médicos. Tudo confirmava que minha mãe havia tido outro filho e que sim, ele era fruto do mesmo homem que ela dizia ser meu pai biológico. O silêncio foi cortado pelo choro dela. Eu só queria proteger vocês, repetia, como uma oração desesperada. Meu pai caiu sentado, como se o mundo tivesse desmoronado sob seus pés. Então eu vivi uma mentira todo esse tempo? Perguntou, a voz quebrada. Eu não sabia o que dizer. A sala parecia encolher, sufocando-nos. Foi nesse momento que alguém bateu na porta. O som foi seco, urgente. Olhei pela janela, era meu irmão. Estava ali, suado, com os olhos selvagens. Abram, ele gritava. Eu quero o que é meu. Meu pai levantou, mas eu o segurei. Não abra, ele está fora de si. O grito dele ecoava pela rua, chamando a atenção dos vizinhos. Minha mãe chorava, meu pai tremia, e eu sentia que a qualquer momento algo terrível iria acontecer. E então, entre os gritos, ouvi outra voz. A dela, a professora. Estava na rua também, incitando. Vai, meu filho. Mostre a eles o quanto sofreram te abandonar. O mundo desabou. Ela o chamava de meu filho. Abri a porta com raiva e encarei os dois. E chega. Vocês querem destruir a gente? Pois parabéns, já conseguiram. Eles ficaram em silêncio por um instante. Então a professora deu um passo à frente. Você ainda não entendeu, não é? Ele não é só filho da sua mãe. Ele é meu também. Senti o corpo inteiro paralisar. O quê? Sussurrei, sem acreditar. Ela sorriu, aquele sorriso frio que me assombrava desde a infância. E sim, ele é meu filho. Sua mãe e eu temos muito mais em comum do que você imagina. Meu irmão abaixou a cabeça, confirmando com um gesto. Eu não sabia se gritava, se chorava ou se simplesmente desmaiava. A revelação caiu sobre mim como um terremoto. Minha mãe tinha entregado o próprio filho, e a professora, minha maior inimiga, era a verdadeira mãe dele. A rua estava tomada por vizinhos curiosos, cochichando, filmando com celulares. Minha família estava exposta em ruínas, enquanto ela, com aquele olhar de vitória, parecia finalmente ter conseguido o que queria, me quebrar por completo. E foi naquele caos que senti algo dentro de mim se romper. Eu sabia que nada seria igual dali em diante. Que a verdade, por mais cruel que fosse, havia apenas começado a se revelar. Aquela noite ficou marcada como a mais humilhante e devastadora da minha vida. Os gritos do meu irmão ecoavam pela rua, os vizinhos cochichavam, gravavam vídeos, e minha família estava despida diante de todos. A revelação da professora caiu como uma bomba, ele era filho dela. Meu irmão perdido era, na verdade, fruto de uma relação secreta entre minha mãe e a mulher que mais me odiava. Me lembro de sentir meu corpo estremecer. Minha mãe chorava, tentando se explicar, mas não havia palavras que justificassem aquilo. Meu pai estava em choque, olhando para ela como se estivesse diante de uma estranha. E a professora sorria, satisfeita, alimentando-se do caos que provocara. Naquela madrugada, a polícia foi chamada. O tumulto na rua cresceu tanto que não havia mais como esconder nada. Meu irmão, ainda fora de si, tentou invadir a casa, mas foi contido. Ele gritava, acusando minha mãe de abandono, acusando meu pai de roubar a vida que era dele, e me acusando de viver os privilégios que ele nunca teve. Tudo diante das câmeras dos vizinhos. No dia seguinte, já éramos notícia. Manchetes locais estampavam o escândalo. Família tradicional escondeu filho ilegítimo por anos, professora envolvida em segredo sombrio de ex-aluna. A fofoca se espalhou como fogo em mato seco. Na escola, ninguém falava de outra coisa. Quando eu tentava andar pelos corredores, sentia os olhares me queimando. Alguns riam, outros cochichavam, mas todos sabiam. Meu pai não suportou. 2 dias depois, fez as malas e saiu sem dizer para onde ia. Só deixou um bilhete curto, escrito com raiva e dor. Não posso viver com essa mentira. Minha mãe entrou em um estado quase vegetativo. Passava os dias sentada no sofá, olhando para o nada, os olhos inchados de tanto chorar.
Às vezes, murmurava o nome do filho perdido, às vezes implorava perdão a Deus, mas nunca nós. Eu não sabia se odiava ou sentia pena dela. O processo legal começou rápido. A professora foi acusada de assédio, exposição de menor, falsificação de documentos, crimes que ela cometera para manipular a situação desde o início. Descobriram que ela havia mantido contato secreto com meu irmão durante anos, alimentando nele o ódio contra nós, preparando-o como uma arma para o momento certo. Ela não negou nada no tribunal. Ao contrário, confessou com orgulho. Eu só mostrei a verdade que eles esconderam, disse, encarando minha mãe. Fui eu quem carregou o fardo, enquanto ela escolheu a conveniência. O juiz não se comoveu. Ela foi condenada a mais de 10 anos de prisão. Enquanto era levada, ainda conseguiu se virar para mim e gritar: "Você nunca vai se livrar de mim. Eu sempre vou estar dentro de você." Meu irmão também enfrentou julgamento, mas sua situação era diferente. Os advogados alegaram abandono, negligência e problemas psicológicos decorrentes da infância instável. Ele foi encaminhado para tratamento psiquiátrico. Antes de ser levado, me olhou uma última vez. Seu olhar não tinha mais raiva, apenas dor. "Eu só queria ter tido o que você teve", disse, quase em um sussurro. Essas palavras ficaram martelando na minha cabeça por semanas. Depois do julgamento, a vida não voltou ao normal. Nunca voltaria. Minha mãe e eu mudamos de bairro, tentando escapar das línguas afiadas dos vizinhos. Mas não adiantava. A internet nunca esquece. Vídeos, comentários, piadas cruéis. Eu me tornei a menina da professora, alvo de chacota. Na nova escola, evitava contato. As pessoas cochichavam mesmo sem saber toda a história. E minha mãe, cada vez mais frágil, parecia se apagar dia após dia. Cuidar dela virou um peso e, ao mesmo tempo, a única coisa que me mantinha de pé. Foi nesse período de silêncio e vazio que recebi a primeira carta da prisão. Reconheci a letra imediatamente. Era dela. Tremi ao abrir. "Você deve me odiar, mas um dia vai entender. Tudo o que fiz foi para revelar a podridão escondida embaixo da sua mesa de jantar. Eu libertei você das mentiras." Queimei a carta, mas ela mandou outras. Algumas cheias de veneno, outras com frases enigmáticas, e uma delas com um desenho infantil. Uma menina e um menino de mãos dadas, cercados por sombras. Eu não sabia se era uma ameaça ou uma lembrança de seu filho. Com o tempo, fui aprendendo a ignorar. Mas a verdade é que nunca consegui me libertar totalmente. As palavras dela continuavam ressoando. Será que, de alguma forma distorcida, ela acreditava mesmo que estava me salvando? 1 ano se passou. Minha mãe envelheceu décadas em meses. Já não era a mulher que conheci. Em uma tarde, segurando minha mão, me confessou que eu já imaginava, mas nunca ouvirá em voz alta. Eu sabia, desde o início, que ele era dela. Eu só queria te proteger, te dar uma vida normal. Fiz escolhas horríveis, mas eram para te salvar. Chorei, mas não a abracei. Eu não conseguia. O peso da mentira era maior do que qualquer amor que ainda restava. E então, numa manhã cinzenta, o telefone tocou. Era a prisão. A professora havia morrido. Complicações de saúde, disseram. Mas a sensação que tive não foi de alívio. Foi de vazio. Como se uma parte sombria da minha vida tivesse sido arrancada à força, deixando apenas um buraco. No funeral, sim, fui ao funeral dela, encontrei meu irmão. Ele estava diferente, mais calmo, mas os olhos ainda carregavam uma melancolia profunda. Ficamos em silêncio por longos minutos. No fim, ele apenas disse: "Ela te odiava porque via em você o que nunca conseguiu ser, mas, de alguma forma, ela também te amava." Voltei para casa com essa frase ecoando. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo começou naquele dia em que fui obrigada a apresentar um projeto sem preparo, sendo ridicularizada diante de todos. Quem diria que aquela humilhação seria apenas a porta para um abismo tão profundo? Minha vida nunca mais será simples. Carrego cicatrizes invisíveis que ninguém enxerga. O riso dos colegas ainda me assombra nos sonhos. O olhar da professora, cheio de veneno, me persegue em cada esquina. E o pior é que às vezes, quando olho no espelho, acho que vejo um pouco dela em mim. Talvez fosse isso que ela quis dizer quando falou que nunca se iria. E no fundo, temo que tenha razão.